esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Jesus, no Evangelho de Marcos, coloca a pergunta essencial para todos os seus discípulos, para nós os cristãos: quem sou eu para você? Quem é Jesus, afinal? Cada um deve responder de forma pessoal. E para responder essa pergunta, não basta as nossas intuições, não basta o que a gente escutou das pessoas, escutou dos nossos avós, do nosso catequista, não basta o que a gente escutou na rua, não basta o que a gente leu na internet, no Google. Não. Para responder esta pergunta precisa muito mais. Precisa conhecer Jesus Cristo a partir da palavra, a partir do Santo Evangelho, que Jesus está aqui, a partir dos 4 evangelistas, porque cada um fala de Jesus de uma forma diferente. Nenhum abarca Jesus por inteiro. Se a gente quiser ter uma compreensão completa do Cristo, temos que ler os 4 evangelistas. E depois, certamente, o Antigo Testamento e os demais livros da Bíblia. Mas os 4 evangelistas, porque seria impossível um só dizer tudo sobre Jesus. Então, são 4. E nós devemos nos aprofundar nos evangelhos, fazer esta investigação para conhecer mais Jesus e buscar fazer essa experiência pessoal no nosso interior, da presença de Jesus na nossa vida. Jesus estava já, seu grupo formado com os 12, eles ficaram entusiasmados em seguir Jesus Cristo, eles começaram a segui-lo e estavam eufóricos. Chegou um momento, Jesus quis fazer essa pergunta: o que dizem as pessoas, quem sou eu?
E eles começaram a dizer, e mostra que realmente não sabiam ainda muito sobre Jesus. Uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista ou algum dos profetas. Então muitos diziam muitas coisas sobre Jesus, como também nos nossos tempos. Muitos dizem muitas coisas sobre Jesus. Cada vertente quer dizer alguma coisa. Então os tempos não mudaram muito. Se você for perceber, perguntar um e outro aí de outras vertentes, cada um diz, é uma luz, outro diz, é um profeta, é o grande profeta, é mais um. Aí depois, quando eles responderam tudo, Jesus pergunta, e para vocês, quem sou eu? Aí particularizou, né? E aí Pedro, vamos entender muito bem essa parte, Pedro diz, tu és o Messias. Pedro tomou a palavra e diz, tu és o Messias. O que significa dizer o Messias? Na cabeça de Pedro significava então, tu és aquele que vem para nos salvar. Mas ainda tinha na cabeça de Pedro um líder revolucionário. Na cabeça de Pedro tinha um líder político, aquele que poderia defender o povo do domínio dos romanos. E esse também era o interesse do segmento dos outros apóstolos. Pedro só fez a pergunta. Aí, quando Jesus Cristo começou a falar um pouco da sua missão, quando ele diz, o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, ser morto, ressuscitar depois de 3 dias. Aí Pedro também pegou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo que isso nunca ia acontecer a Jesus, que eles não iam permitir que Jesus sofresse, que Jesus fosse rejeitado, que Jesus fosse maltratado. Aí, por isso a gente vai entender a resposta de Jesus. Vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus. Jesus não está chamando Pedro de Satanás. Jesus está dizendo que uma força maligna o conduziu para dizer aquilo, né? Então Jesus está dizendo que esta força se afaste de mim, porque não são pensamentos de Deus, né? E às vezes o inimigo pode usar as pessoas mais próximas da gente para nos afastar do próprio Deus. Interessante. De onde menos a gente se espera, o inimigo pode estar usando as pessoas mais próximas, como usou Pedro aqui também nesse momento, o próprio inimigo. Aí o Senhor, sabendo, né, sabendo dessa inclinação do mal, diz, vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, mas como os homens. Ele não está chamando Pedro de Satanás, mas o que o impulsiona a dizer aquilo? Por que Jesus diz isso? Porque a missão de Jesus era muito mais do que libertar o povo das mãos dos romanos, era trazer a vida plena. A missão de Jesus, enviado do Pai, era levar a salvação e o perdão dos pecados para todos. Jesus estava mostrando que ele veio para salvar a humanidade, e os apóstolos estavam pensando pequeno, estavam pensando só neles, só na situação deles. Aí Jesus começa a abrir a mente. Pouco a pouco os discípulos estão conhecendo Jesus Cristo, pouco a pouco eles estão sabendo com quem eles estão lidando. Isso acontece gradativamente, diz os teólogos, que acontece pouco a pouco, até o momento que aqueles 2 discípulos de Emaús abrem os olhos e reconhecem Jesus no partir do pão. É uma evolução na palavra de Deus, responder a pergunta, quem é Jesus? Por isso que eu digo que a gente precisa conhecer a palavra, escutar a palavra. E aí Jesus Cristo quis mostrar que toda ação do bem passa pelo sacrifício. Quem fala a verdade, quem faz a opção da verdade, do amor, do bem, vai ter os seus sofrimentos. Por isso que ele diz, o Filho do Homem vai ser rejeitado.
O Filho do Homem vai ser perseguido, o Filho do Homem vai ser morto, porque se ele aceitou a condição de ser homem, humano, ia ser morto, né? Mas que ia ressuscitar também. Mas eles não queriam que o líder fosse vencido, por isso que Pedro falou aquilo. Mas Jesus Cristo veio realmente para ser vencido, mas para dar a glória e a vitória para toda a humanidade. Aqui está a questão teológica mais importante. Jesus não era o líder triunfalista que nos moldes da humanidade, mas era aquele servo sofredor, como diz o profeta Isaías, que traria para a humanidade, como trouxe a salvação. É o jeito de Deus mostrar a sua glória, por meio da fraqueza. Morrer na cruz foi a fraqueza que trouxe a potência de Deus para a humanidade. Deus pode agir assim, Deus pode agir dessa forma. Agora, trazendo tudo que a gente falou para a sua vida, para a nossa vida. Primeira coisa é, Jesus Cristo é meu Salvador, respondendo essa pergunta. Jesus Cristo é aquele que me dá vida, que me dá esperança, né? E que não me dá só as vitórias que eu busco, mas quer que eu aprenda também com as minhas derrotas, que eu aprenda também com meus insucessos. Ele não promete coisas extraordinárias, mas ele promete que no caminhar a gente possa encontrar as verdades, que a gente possa aprender com os erros, aprender com as derrotas também, né? Jesus Cristo mostra neste Evangelho que quando a gente assumir qualquer compromisso, a gente assuma também as consequências desse compromisso, né? Seria isso. Assuma as consequências desse compromisso. Quem vai casar, por exemplo, que assuma os compromissos de um casamento, que não é só compromissos com a festa do casamento, porque às vezes se pensa tanto na festa, mas não pensa que depois vai vir criança chorando, que vai vir conta para pagar, que depois vai ter de deixar algumas coisas da vida de solteiro, né? Então, ele está dizendo que quando assumir os compromissos, assuma também as consequências desse compromisso. As festas de casamento hoje, vocês perceberam, estão cada vez mais caras. As festas estão apoteóticas, né? Músicas maravilhosas. Não canta mais música de igreja em casamento, não. Não sei se vocês já perceberam. Canta rock, canta reggae, axé. Ah, não, vamos colocar umas músicas assim, mas as letras são bonitas, não tem nada não. Quando chega lá é axé, é rock, Outro dia teve uma dessas dos anos 60, um rock aí que foi bem famoso, né? Aí Jesus lá, só olhando, escutando aquele negócio, né? Aí é soltar borboleta, é soltar pomba, é soltar bolha de sabão, né? Tudo bem que possa ter umas criatividades, mas e os compromissos com aquilo que está assumindo? Às vezes gasta tanto, e aí já sai endividado. Eu digo, olha, do ponto de vista empreendedorista, você fazer um casamento desse, que gasta tanto, já sai endividado, como é que você vai começar? Já começa mal. E dívida traz briga de casal, e dívida traz confusão dentro de casa. Mas no dia que uma pessoa famosa fizer um casamento e não fizer festa, aí se cria moda de não fazer festa depois. Porque casamento na igreja não é caro. Ah, pai, eu não vou casar na igreja não porque é muito caro. Eu falei, não, então vem aqui que eu faço de graça, não vai pagar nada, não é caro. Agora o que vem depois, o que se criou, sim, que é caro. Mas estou dando essa ideia para dizer, vamos pensar nos compromissos e na consequência desses compromissos que eu estou assumindo para a minha vida. Da mesma forma, no trabalho, quando eu assumo uma profissão, as consequências da profissão, né? Da mesma forma, quando assumo uma pastoral, da mesma forma quando assumo, tudo tem suas consequências e a gente vai ter que saber lidar com tudo isso. Então a mensagem é essa, a mensagem da palavra é essa,
que Jesus Cristo dizia, olha, para alcançar a vitória é necessário o sacrifício e acolher também as consequências desse sacrifício. Tem que ir até o fim, tem que ter coragem, ter peito, assumir. Por isso, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir nesse momento que Deus nos ajude a compreender esta palavra. Senhor nosso Deus, Pai de bondade, acabamos de escutar, Senhor, a Tua palavra, de partilhar a Tua palavra. Quem quiser fechar os olhos pode fechar, porque nós estamos querendo conhecer Jesus mais de perto. Ele é exigente, mas para o nosso bem. Acolhemos, Senhor, os Teus ensinamentos desta manhã, acolhemos a mensagem da palavra. Quero compreender o sacrifício de qualquer profissão que eu assumo, a missão de ser mãe, de ser pai, de ser avô, de ser irmão. Mas dá, Senhor, a força, a bênção, para que eu possa ter fôlego a cada dia para superar todas as dificuldades e ainda ter um sorriso aberto, um sorriso sincero, um abraço, para oferecer para as pessoas. Eu quero viver a paz, Senhor, o bem, a verdade, porque assim estarei mais perto de Ti. Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o Cristo, o Messias, sim, o Salvador da humanidade. Tu és aquele que habita o meu coração, que me faz mais feliz a cada novo dia.